Peço que todos fiquem de pé para a execução do nosso município. Os vereadores que estão aí nos gabinetes para comparecer aqui na plenário, peço segundo secretário, vereador Juan, para chamar o vereador. Cícero Domingos Machado. Presente. Evandro Alves Machado. Francisco Ferreira dos Santos. Presente. Geraldo Nicásio Silva. Idebilson Alves da Paz. Presente. José Luiz Vasconcelos dos Anjos. José Carlos Ladino Torres. Presente. José Cícero da Cruz. Presente. José Emília Cavalcante. Presente. Manuel Messias Rodrigues. Sábio Pereira Silva. Havendo um número legal, em nome de Deus pela grandeza do nosso município, declaro aberta essa audiência pública voltada ao orçamento de 2016. Quero justificar a ausência do vereador Salzinho, que ligou o motivista superior um pouco no parecer. Quero passar a palavra ao nosso amigo Antônio para que nos faça o slide e explicações sobre o orçamento de 2016. Obrigado ao presidente, o qual quero cumprimentar os demais vereadores na sua pessoa, o presidente Zé Carlos. Muito bem, gente, mais uma vez estou aqui. Quero cumprimentar também a todos os membros aqui da plateia, representando os cidadãos ouro-valenses. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para discutirmos agora o orçamento, a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2016. Foi encaminhado o orçamento a este Poder Legislativo, do qual a gente estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016. Nessa fixação de despesa, nós também incluímos as despesas dos poderes do Poder Legislativo, como também a despesa do regime próprio de previdência. Então, estou aqui à disposição de todos os vereadores. A gente vai passar a slide, discutir ponto a ponto,
e também dos cidadãos aqui presentes para fazer qualquer questionamento acerca do orçamento. A gente elencou a relação das atividades que estão sendo propostas para o exercício 2016, bem como a relação dos projetos, repasse do ODESC, investimento da saúde, investimento da educação, investimento das secretarias, de todas as secretarias, bem como o repasse ao regime próprio de previdência. Vamos lá. Esse material que a gente vai expor agora, acho que todos estão com cópia em mãos, né? Que é justamente esse, a lei orçamentária que foi encaminhada. Muito bem. A gente fez assim. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aqui pronto também para a gente discutir. Hoje é uma noite boa para que a gente consiga discutir. De receita, nós estimamos para o exercício financeiro de 2016 R$ 68.905.144 e fixamos para a despesa o mesmo valor, R$ 68.905.944,69. Muito bem. Dessas receitas, de receitas correntes, R$ 48.312.201,43. De receitas infra-orçamentárias, R$ 2.633.343,26. De receitas de capital, R$ 22.116.000. Temos também as reduções de receitas correntes, que é menos R$ 4.156.400, perfazendo um total de R$ 68.905.144,69. Das receitas correntes, nós distribuímos assim: receitas tributárias, R$ 1.600.000, receitas de contribuições, R$ 2.082.714,27, de receita patrimonial, R$ 1.022.500, de transferências correntes, R$ 43.321.487,16, de outras receitas correntes, R$ 25.500. Muito bem. A gente está fazendo uma análise bem sintética de como ficou distribuído a receita fixada, estimada para o exercício 2016. Também a gente vai fazer uma análise bem sintética das despesas e depois a gente detalha mais. Mais para frente a gente detalha. Das despesas correntes nós fixamos R$ 39.946.336,53. Pessoal e encargos sociais, R$ 23.369.407. Outras despesas correntes, R$ 14.606.072. Reserva de contingência, R$ 1.970.857,53. De despesas e capitais, das despesas de capital, R$ 28.958.808,16. De investimentos, R$ 27.758.808,16. Inversões financeiras, R$ 700.000. Amortização e refinanciamento da dívida, R$ 500.000. Então, essa divisão das receitas, bem sinteticamente, perfez um montante de R$ 68.905.144,69. Agora a gente apresentou as receitas e despesas do município, dividido por receita corrente e receitas correntes e receita de capital, despesas correntes e despesas de capital. Como bem a gente apresenta aqui na avaliação do cumprimento das metas fiscais, vale salientar que as receitas correntes, que fazem a parte maior de recursos que é repassado, que é gerido pelo município. E as despesas correntes são justamente as despesas para gerir a máquina administrativa, como pagamento de pessoal, pagamento de água, luz, telefone, pagamento de internet, locação de veículo. E as despesas de capital são investimentos: construção de praça, construção de escola, construção de postos de saúde, construção de calçamento. Tudo isso são consideradas despesas de capital. A gente também trouxe agora a despesa por órgão da administração. Por exemplo, o Poder Legislativo Municipal encaminhou ao Executivo a previsão do ODESC deles. Né? Nós avaliamos a
previsão que o Legislativo fez e nós preservamos do jeito que eles encaminharam. Do jeito que vocês encaminharam ao Executivo, a gente deixou fixado para o orçamento de 2016. Então, a Câmara Municipal tem um duodécimo previsto para 2016 de R$ 1.374.777. O gabinete da prefeita, R$ 479.000. A Secretaria Municipal de Administração, R$ 1.379.000. Secretaria de Finanças, R$ 2.204.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 1.956.000. Fundo Municipal de Educação, R$ 1.150.500. Repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 4.259.000. O do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, R$ 12.600.000. Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, R$ 6.072.000. Do Fundo Municipal de Saúde, R$ 2.874.727. Repasse do Fundo Estadual de Saúde, R$ 228.000. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, R$ 143.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 2.432.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.408.059,16. Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 366.000. Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 2.372.449. Secretaria Municipal de Infraestrutura, R$ 10.641.575. Secretaria Municipal de Cultura Interna, R$ 114.000. Secretaria Municipal de Esportes, R$ 2.187.000. Instituto Municipal de Previdência Social, R$ 4.666.057,53. E se tratando do Poder Legislativo, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência, nós acolhemos na íntegra o que esses dois entes, no caso ente Câmara, encaminhou para a gente, no caso RPPS Alpaqui, encaminhou para a gente. A gente preservou. Uma coisa que a gente fez diferente esse ano foi fazer a divisão dos recursos por conta de onde estão sendo repassados. Por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, a gente deixou bem claro a despesa de manutenção da Secretaria de Educação, deixou bem claro as despesas com o Fundo Municipal de Educação, deixou claro também as despesas do FNDE, o repasse que é feito pelo FNDE, como também as despesas que são feitas com o FNDE. Isso a gente fez. A gente está passando por uma fase que os orçamentos públicos municipais eles têm que ficar cada vez mais detalhados e que a fonte de recursos eles têm que ser enaltecidas. Eles têm que ser enaltecidas, têm que fazer ponta a ponta, têm que ser enaltecidas. Então, do jeito que a gente fez na educação, também a gente fez na saúde, também a gente fez na Secretaria Municipal de Ciência Social, porque esses três entes recebem recursos fundo a fundo. Então a gente deixou claro aqui na peça orçamentária quanto a gente prevê, estima que vai arrecadar para o ano de 2016. Muito bem. Aí aqui a gente fez, deixa eu explicar uma coisa. O orçamento, ele é feito pelos relatórios de receita e despesa, e eles têm também um quadro chamado quadro de detalhamento de despesa. Nesse quadro de detalhamento de despesa, ele mostra a função, a subfunção, o programa, a atividade ou projeto. E junto com isso, por exemplo, a função 12, que é educação, subfunção 361, que é ensino fundamental. O programa, que é o programa do município de acordo aprovado do PPA e LDO. E atividades. Dentro de cada função, subfunção, tem um elemento de despesa. É no elemento de despesa que é classificada a despesa pública. Como vocês também, como os senhores também classificam aqui na Câmara. Então, é através do elemento de despesa que a gente vai pagar pessoal, a gente já vai classificar na 31,90,11, pagar aquisição de medicamento 33,90,30, se for aquele da unidade básica. Se for aquele que vai ser entregue à população, é 33,90,32, que é uma grade de distribuição gratuita. Então,
eu fiz questão de trazer, tudo isso tem no orçamento, obviamente, fiz questão de trazer a natureza da despesa para a gente ver como é que está detalhado, mas também ficou, mesmo a faixinha ficou um pouco ruim, né? Para fazer como está detalhado, elemento por elemento, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, acho que em 2013, o vereador Zé Luiz, ele me pediu, Antônio, me faça como se fosse um resumo, para a gente entender como é que funciona, como é que é mostrada a despesa. Eu me lembro que eu fiz um resumo de 5, de 15, 20 folhas, para explicar a ele, ponto a ponto, como é que funciona a execução orçamentária da despesa pública do município. Ele sabendo que o medicamento vai para aquela rubrica, e consequentemente, quando ele pegar no balanço, ele já sabe que ali foi um medicamento, que ali foi um pessoal que foi pago, que ali foi um cargo patronal que foi pago. Né? Então, aqui a gente trouxe as despesas correntes, que a gente já falou, dividido por elemento de despesa. Cada elemento de despesa, por exemplo, ali, aposentadoria, reserva e reforma, 2 milhões, que aí já entra também o cômputo dos aposentados do RPPS. O orçamento ele engloba tudo. Ele engloba tudo. Aqui ele está inserido todos os entes, vamos dizer assim, todas as secretarias, o ente, que é a Câmara, e também o RPPS. Então, pensões, faz a previsão, contratação por tempo determinado, outros benefícios previdenciários, salário família, vencimentos e vantagens físicas do pessoal civil, quer dizer, pagamento de funcionário efetivo, obrigações patronais, quer dizer, os encargos que a prefeitura tem que pagar, outras despesas variadas do pessoal civil, sentenças judiciais que o município é obrigado a ter essa rubrica dentro do orçamento para cobrir despesas com precatórios, despesas de exercícios anteriores, que na minha concepção isso já não deveria existir mais, porque a gente só pode deixar a despesa de exercício anterior se deixar a gente pagar, mas a lei já deixa previsto isso, então a gente permanece, porque tem alguns casos que enquadram. Indenizações e restituições, que no caso a Câmara usa muito, indenizações trabalhistas, ou obrigações patronais da parte do RPPS, né? Subvenções sociais, a gente tem algumas aqui no município, né? Contratação temporária por tempo determinado da pessoa civil, outros benefícios previdenciários, material ou bem de serviço de instituição gratuita, diárias, auxílio financeiro a estudantes, material de consumo, premiações artísticas, científicas, esportivas e outras. Então, o orçamento ele está todo detalhado e a despesa ele vai incidir em cada elemento de despesa desse. Aí aqui, a gente continuando, né? Serviço de consultoria, ou serviço de terceira pessoa física, pessoa jurídica, obrigações tributárias contributivas. É um mundo de elementos de despesas que a gente, para enquadrar as despesas realizadas pelo município e para, olha, veja, o orçamento, ainda bem que eu estou vivendo esse momento. Os orçamentos, de quando a gente começou a trabalhar há mais de 20 anos atrás, para os orçamentos são hoje, é muito diferente. Os orçamentos de hoje estão mais detalhados, são mais criteriosos, eles não são feitos de qualquer forma, é feito com critério, é feito realmente com uma previsão do que o município vai receber. Até porque, com aquela decisão de ontem, por exemplo, com aquela decisão de ontem do acolhimento do impeachment da presidente Dilma, foi enaltecido uma questão orçamentária. A fundamentação foi simplesmente uma questão orçamentária, que ela suplementou sem ter autorização do legislativo. Veja como está ficando importante a execução orçamentária do município. Né? Então, aqui, equipamento de material permanente, obras e instalações, aquisição de imóveis, indenizações e restituições, principal da dívida por contrato, quer dizer, que a gente se compromete a pagar a dívida, amortizar a dívida, que fez o total de R$ 68.905.144,69. Aí aqui a gente começou a dividir por cada ente. Né? Por exemplo, a Câmara Municipal, para a manutenção das ações da Câmara Municipal, R$ 1.374.777. Aí a gente vem aqui dividindo. Gabinete,
só tem a manutenção das ações da gabinete da prefeita, 477 mil. A Secretaria de Administração, manutenção das ações da Secretaria de Administração. Esses valores a gente já falou no início, quando a gente detalhou cada secretaria. Aí, a Secretaria Municipal de Finanças, aí tem as atividades, manutenção das ações da Secretaria de Finanças, tem também a amortização da dívida consolidada, tem também a reserva de contingência. O que é reserva de contingência? A reserva de contingência é um elemento previsto no orçamento para cobrir eventuais despesas não previstas. Como, por exemplo, a gente vai precisar reforçar uma dotação orçamentária. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a reserva de contingência, porque a gente vai tirar recurso daquela reserva de contingência para suprir alguma dotação. Essa reserva de contingência, a URPPF, por exemplo, também tem. Ele prevê que vai arrecadar 10 milhões e prevê que vai gastar 8 milhões. Essa diferença tem que ser reserva de contingência. Por quê? Porque os orçamentos de hoje têm que ser equilibrados. Aí vocês podem me perguntar, mas não foi mandado pelo Congresso Nacional um orçamento deficitário? Isso pode? É legal? Pode. Mas um município como Olho d'Água e os municípios tem que ser um orçamento equilibrado. A gente não pode fazer despesa sem que tenha receita para criar. No governo federal ou no governo estadual, tem uma série de nuances que podem acontecer em relação à arrecadação que não depende somente deles. Por isso que existe a figura do orçamento deficitário. Só que é muito mal visto essa questão do orçamento. E os orçamentos dos municípios eles são equilibrados. Para toda receita, para toda despesa, tem que ter uma receita para cobrir. Secretaria Municipal de Agricultura, Educação e Cultura. Aí tem manutenção e ação de conservação da merenda escolar, do Conselho da Merenda Escolar, manutenção das ações do Conselho do Fundeb. A gente tentou colocar aqui no orçamento de Olho d'Água todo recurso para a manutenção dos conselhos, que a gente entende que os conselhos são peças fundamentais no regime democrático, da parte que tem representante da sociedade civil, e tem que ser dotada de recursos para poder funcionar. Então a gente botou manutenção das ações do Conselho do Fundeb, manutenção das ações do Conselho da Merenda Escolar, aí manutenção da Secretaria de Educação, construção e reforma de ginásio e esporte, reforma de clube recreativo, manutenção do Departamento de Cultura, concessão e auxílio de educação em bolsa de faculdade, manutenção do polo da Universidade Aberta, UAP, apoio às festividades cívicas, construção e ampliação e reforma de unidades escolares, manutenção das ações do ensino fundamental a serem custeadas com o Fundeb 40, pagamento do magistério do ensino fundamental a serem custeados com o Fundeb 60, construção e reforma e ampliação de quadras pós-produtivas de unidades escolares, manutenção das ações do ensino infantil, pagamento do magistério do ensino infantil a serem custeados com recursos do 60, manutenção das ações do ensino de jovens e adultos, 40, pagamento do magistério, educação de jovens e adultos a serem custeados com recursos 60, manutenção das ações do ensino especial. Aí você fala, mas existe isso, mas se a gente recebe recursos, a gente tem que colocar no orçamento. Se há no centro federal das flores, recurso R$1 que seja para esse tipo de ação, a gente tem que manter no orçamento. Né? Gente, para a gente fazer um orçamento desse, a gente faz a consulta de todos os recursos que a gente já recebeu em 2014, porque a gente recebeu os programas que estão ativos. Os programas que estão ativos e a perspectiva de novos programas, inclusive convênios. Pagamento do Magistério da Educação Especial. Aí tem manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, construção e ampliação de reforma de escola esportiva, aquisição de transporte para o programa Caminho da Escola, implantação da Conferência Creche, aquisição de imóveis, manutenção do Programa Brasil Alfabetizado, programa de água e transporte escolar, manutenção das ações do FNDE-APA, que é do Programa de Ações Articuladas, manutenção das ações do Programa Guia Direto na Escola, cota municipal do salário de educação, manutenção de convênio junto ao FNDE, construção e ampliação e reforma de unidades escolares, inclusive creches, manutenção do plano
Municipal de Educação. Então a gente detalhou as atividades e os projetos dentro de cada secretaria. Por exemplo, só para o que eu falei há pouco, só para ilustrar aqui o que eu falei. Por exemplo, vejam que a educação, eles começam com subfunção 12, está vendo? Todos, a educação, aí tem na frente, educação, 361 é o quê? É a subfunção, ensino fundamental, 365, ensino fundamental, educação infantil. E aquela parte do meio é o programa que está no PPA que vocês aprovaram. Então a gente tem que seguir criteriosamente o que está aprovado no PPA e na LDO. Ensino fundamental. Aqui, por exemplo, saúde, 10, saúde. Isso no Brasil inteiro. Todos os municípios, União, Estado, usa essa funcional. Então, Secretaria Municipal de Saúde, a gente colocou manutenção das atividades, das ações da Secretaria Municipal de Saúde, melhoria educacional em combate a doenças de Chagas e dengue, melhoria sanitária em casas populares, ampliação do sistema de abastecimento d'água, construção das redes de esgotamento sanitário. A gente colocou somente 5 milhões. Porque nesse orçamento aqui desse ano de execução, a gente colocou, parece que já tem 4 milhões. A perspectiva é de ser 16 milhões. Essa obra ser uma obra de 16 milhões de reais. Como a gente já tem 4, já está executando, a gente colocou 5, mas com uma perspectiva de, se for repassado os recursos, porque eu fico muito, eu até discuti para chegar a esse projeto, a gente fez discussões dentro da administração. Eu só trabalho assim. A gente promove as discussões na administração. E o orçamento tem que ser a cara do município. Não tem como. A gente discutiu na educação, discutiu na saúde separadamente. Eles geram as sugestões dele junto com o prefeito. Depois a gente condensou tudo, reuniu todo mundo, é isso aqui que vocês querem. Não, mas a obra é de tantos milhões. Certo, só que eu não posso comprometer o orçamento e um recurso do jeito que está vindo, não vai sair a palavra. Do jeito que está sendo cortado o recurso, a gente engessar o orçamento com uma obra grande, o recurso não vem e a gente fica com o orçamento engessado por conta daquele valor. E como o orçamento parece ser grande, mas tem que cumprir 25, um mínimo de 25% de educação, 15%, 2%, 60% de pessoal, 7% da Câmara. Então, a massa de manobra é pouco, é em torno de 20% só. Os outros 80% do município já está todo comprometido. A recursos já são vinculados, carimbados, só para executar. A massa de manobra é muito curta, é 20%. Aí se a gente compromete com uma ação que não sabe nem se vai ser realizada, tem perspectiva, mas se caso for, aí a gente remaneja de outra dotação orçamentária. Então lá, construção de redes de esgotamento sanitário, manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde, construção de unidades básicas de saúde, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, aquisição de ambulância, aquisição de veículos, reforma e ampliação de unidade mista de saúde. Isso aqui me disseram que o recurso poderá vir em 2016. Reforma ou ampliação de unidade mista de saúde da Adélia Abreu Vilar, aquisição de equipamentos e material médico hospitalar, bloco da atenção básica, PMAC, PSF, PAC, Saúde Bucal, NASP, PAP Fixo, PSE. Tem também o programa Melhor em Casa. Manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde. Construção de polos de academias populares, bloco de atenção de média e alta complexidade, teto financeiro. Tem também bloco de atenção média e alta complexidade, CEL, bloco de média e alta complexidade da Unidade de Saúde Adélia Abreu Vilar, manutenção do CAPS, bloco de ações estratégicas de compensação FAEC, tem um bloco de investimento qualificado SUS, o bloco de assistência farmacêutica aquisição de medicamentos, bloco de assistência farmacêutica qualificado SUS. Aí tem também o bloco de vigilância sanitária, ações estruturas de vigilância sanitária e o bloco de vigilância sanitária, vigilância e promoção de saúde. Aí também, eu fiz questão de colocar no orçamento, também a questão de deixar claro os repasses que o Estado faz para o município. Porque o que é que acontece? Quando a gente faz o CIOPS que informa, aí vai com uma tripartite lá no Estado, aí o Estado diz, eu mandei tanto mil para vocês e não estou vendo aqui no relatório. E cadê? Como foi? Foi classificado no rubrica tal,
Rafaela vai explicar, para demonstrar como é que demonstra esse recurso lá no relatório do município. Ela disse, não, em 2016, todos os municípios que eu trabalhar, a gente vai dividir. Então, na própria execução da despesa, já vai se saber que aquela despesa foi gasta com recurso do Estado, com a fonte do Estado. Então, a gente também botou aqui, repasse do Estado. Infelizmente, a gente só tem o Provida, o ProSaúde e a contrapartida da assistência farmacêutica. Aí vem a despesa do Instituto de Previdência Social. Aí, tudo isso, repito, reitero, que nós acolhemos na íntegra o orçamento encaminhado pelo RPPS, pelo pessoal do RPPS. Manutenção do Instituto de Previdência Social, manutenção do pagamento de aposentados e pensionistas do RPPS, aí vem a história da reserva de contingência, que já expliquei a vocês como funciona. R$ 4.666.057,53. Aí tem a manutenção da agricultura. Aí vem campanha de recursos de captação para uso sustentável ambiental, manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, construção de bancos de sementes, aquisição de veículos de patrulha mecanizada, apoio a projetos de infraestrutura e serviços de territórios rurais, construção de limpeza de açude e barragem, construção de viveiros, mudas nativas e frutíferas, construção do curral de venda de animais, implantação de feira agrícola padronizada, manutenção do banco de sementes e viveiros de mudas, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, somente essa atividade. De trabalho, Secretaria de Trabalho e Habitação e Assistência Social, manutenção das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção dos Conselhos Municipal de Assistência Social, manutenção das ações do Conselho da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade, manutenção das ações do Conselho da Juventude, subvenções sociais à creche, projeto de juventude em ação, manutenção dos programas de benefícios eventuais, subvenção à Sociedade Misericórdia de Santo Antônio Maria Clarete, subvenção para a Associação Lados do Nosso Senhor, mas tudo isso, todas essas subvenções aprovadas pela Câmara através de lei que autoriza o repasse para as mesmas, né? Construção e reforma de unidades habitacionais, manutenção das ações do Fundo Municipal de Assistência Social, aí vem os repasses, bloco social básica, manutenção das ações do Conselho Municipal de Proteção do Idoso, manutenção do programa BPC na escola, bloco de proteção social básica, ações e estratégias do programa de educação e trabalho infantil, piso básico variável, que é aquele novo que juntou o ProJovem e o PET, que é sociedade, fortalecimento e vínculo. Construção de sede do CRES, reforma e ampliação de sede do CRAS, implantação do CRAS itinerante, o CRAS PAC, o IGD, o BPC, que é o Benefício de Presença Continuada, o IGD SUAS e o CRES. Aí vem o fundo. O Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, manutenção das ações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, manutenção das ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí vem a Secretaria Municipal de Infraestrutura, manutenção das ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ampliação do sistema de energia elétrica, construção e reforma de casas, pavimentação asfáltica ou paralelo de ruas e avenidas, ampliação de infraestrutura viária, aquisição de veículos e máquinas pesadas, construção de pontos de acesso, construção de obras de água, implantação e sinalização urbana, construção de drenagem urbana, construção de passagem molhada, construção e ampliação de cemitérios, desapropriação de terrenos nas áreas urbanas e rurais, construção, isso é construção da sede administrativa, que seria a prefeitura, né? Manutenção da rede viária, manutenção dos prédios públicos, manutenção do cemitério municipal, manutenção do sistema de resíduos sólidos, do SIGS, que é o consórcio, manutenção da iluminação pública, manutenção da iluminação. Secretaria de Controle, que só tem a manutenção das ações da Secretaria do Controle Interno. Aí
a Secretaria de Esportes. Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, subvenção ao Centro Esportivo da CEL, construção da quadra de areia, construção da quadra de tênis, que seria muito bom aqui, construção da praça de skates, aquisição do transporte para deslocamento. A gente até pensou em tirar essa da praça de skate porque foi feito agora, né? Aí foi uma briga, não, vai ter que fazer outra, vai ter que ser feita outra, para e tal. Aí a gente só diminuiu um pouquinho o recurso. Aquisição de transporte para deslocamento de atletas, aquisição e reforma de estádio Edson Matias, construção e reforma de quadras esportivas, apoio ao desporto amador, manutenção do estado do céu, manutenção das atividades das divisões de base CEL, apoio ao desporto e lazer para os idosos, manutenção das ações de inclusão e participação de atletas em eventos esportivos, construção e reforma de campos municipais que pensam se fazer por ser reforma de campos na zona rural. Na zona rural. Aí o total deu R$ 67.530.367,69. Aí eu vou perguntar, mas não é 68 o orçamento? Sim, é porque aqui, como são entes, é só esse mais se falou com o da Câmara. Aí vai dar os 68.905 fixado na lei inicial. A gente também trouxe para mostrar aos senhores como é que funciona por função, as despesas por função. Né? Aquilo que eu tentei explicar com isso. A despesa com administração, assistência social, saúde, isso tudo aqui é só para mostrar como funcionam as funções de cada orçamento, que também é parte integrante do orçamento. É importante que os senhores saibam que cada despesinha daquela, ela puxa outra, ela vai chamando. Cada elemento daquele, ele puxa uma atividade, a atividade ela puxa um programa, puxa uma subfunção, a subfunção puxa uma função. Então, nada na administração pública, na contabilidade pública, é por acaso. Se tem um número lá, é porque ele representa alguma coisa. Né? Então, ali eu trouxe, já tem orçamento, mas trouxe para mostrar aqui como é que está distribuída as funções da administração municipal para o exercício financeiro de 2016. Por exemplo, função 1 é legislativa, que é a despesa toda da Câmara. Função 4, administração. Função 8 é ciência social. Vocês já sabem que quando começar a funcionar a programática com 08, você já sabe o que é ciência social. 12 é educação. Determina que disciplina todos esses passos a serem seguidos por orçamento dos municípios, do Estado e da União. É a mesma nomenclatura para tudo. No passado não era assim. Há uns 15 anos atrás não era. O município utilizava uma mais simples, o Estado outra e a União outra. Mas estava dando problema para o Brasil, porque o Brasil precisa ter uma contabilidade unificada para apresentar os resultados de tudo. Quando a gente vê na televisão, a dívida pública do Brasil é X, a gente pensa, é do governo federal. Não. A dívida pública junta tudo, dos municípios, do Estado e da União. Por isso que a contabilidade está toda unificada. Aí a gente fez ali como se quisesse fazer um percentual. Né? Por exemplo, a Câmara representou 2% do orçamento. O valor destinado à Câmara, do gabinete 1, da administração 2, 2, alguma coisa, mas não redondeu. Da finanças 3, da educação 29, da saúde 28, da previdência 7, da agricultura 3%, da indústria 0,2%, da assistência 6%, da infraestrutura 15%, do controle interno 0,2%, de esporte 3%. Eu tentei demonstrar os percentuais de cada secretaria no bojo de orçamento, como é que está demonstrado e representado ele lá. Aí também fiz um gráficozinho, né? Fiz um gráficozinho, esse gráfico também está no orçamento. Tudo que eu estou apresentando está na peça que foi encaminhada para os senhores. Aí fiz um gráficozinho, quanto representava a Câmara, o gabinete, a administração, finanças, educação, saúde, Instituto de Previdência, agricultura, indústria, assistência, infraestrutura, controle interno e esportes. Né? Como está demonstrado a distribuição do orçamento por órgão e um gráficozinho, porque eu acho que representa bem. Né? Representa bem. Eita! E enfim, agora
chegou a parte melhor, né? A parte da discussão, que eu estou agora pronto. Vou só pedir ao senhor vereador licença para sentar um pouquinho, mas estou aqui à disposição para a gente discutir o que foi apresentado e, caso vocês analisarem o projeto e viram algo que a gente não apresentou, a gente também discute, não tem nenhum problema. Muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra ao senhor presidente. A palavra está facultada aos vereadores. Vereador Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador José, professor Iguadão, ouvintes da UWFM, nossos internautas, Antônio, as contrapartidas que o município entra nos projetos, por exemplo, o projeto nível estadual, a parte de esporte, as contrapartidas já estão embutidos no nosso orçamento por causa das contrapartidas. No caso da saúde, por exemplo, existe a manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Esse Fundo Municipal de Saúde ele é recurso próprio do município. Recurso do FPM, recursos dos tributos municipais, que é destinado a um percentual para cumprir justamente a parte de despesa do município. Eu acho que o senhor estranhou, porque não viu ali contrapartida tal, né? E viu, salvo engano, certeza, tem ali contrapartida da assistência farmacêutica do Estado, que eu demonstrei ali, né? E, na realidade, o vereador Evandro, colegas vereadores e plateia aqui presente, a gente não tem como fazer um orçamento a nível de um detalhamento para especificar cada contrapartida de cada convênio. Vai ficar um orçamento imenso, impraticável e inexecutável. O que a gente faz? A gente inclui o valor da contrapartida da manutenção, no caso da saúde, na manutenção do fundo. Então a despesa de contrapartida, a gente vai tirar de onde? Do fundo, que é de recurso próprio. No caso da educação, pela primeira vez aqui no Olho d'Água, não tinha nos orçamentos, a gente também criou, e já existe, inclusive, o Fundo Municipal da Educação, para se repassar os 5% direto para a conta dela e ser executado. Existia na prática, mas não se existia no orçamento, se executava pela Secretaria Municipal de Educação. Isso eu modifiquei. Isso que a despesa da Secretaria é uma, a despesa do Fundo Municipal é outra. Se tiver alguma coisa para ser considerada contrapartida, tem que ser repassado para o fundo, para a conta do fundo, executado pelo funcionário do fundo. No caso da assistência social, também. No caso da assistência social, tem a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Se tem algum programa que carece de contrapartida, a gente vai aonde? Onde é que tem recurso próprio que a gente bota dinheiro lá? No Fundo Municipal. Então a gente vai dar a manutenção do fundo e faz a contrapartida. A gente até tentou, alguns anos atrás, tentar fazer uma especificação. Por exemplo, bloco de atenção básica pago. Aí, bloco de atenção básica pago, contrapartida. Pode até funcionar no orçamento. Na execução é muito complicado. É muito complicado. A gente tem um sisteminha agora não, há alguns anos, chamado CIOPS, né? E o CIOPS ele é muito criterioso. Se a gente demonstrar o que não pode comprovar, a gente simplesmente não consegue nem enviar. Então a gente, o que é que faz? A gente pega lá, tem manutenção da secretaria e manutenção do fundo. A secretaria é a despesa do município mesmo, não pode ser com recurso vinculado. E do fundo a gente transfere para lá. Fica mais fácil, até para demonstrar aos nossos fiscalizadores, que na execução daquela conta está sendo repassado dinheiro que vai servir de contrapartida de programas da saúde, no caso do Fundo da Saúde, da Educação, no caso do Fundo da Educação, da Assistência, no caso do Fundo Municipal da Assistência. No caso da Secretaria de Esportes, a gente não tem um fundo, mas tem a manutenção da Secretaria de Esporte. Por exemplo, a gente chegou a uma discussão e disse, olha, vamos fazer uma ação que vai botar placa de sinalização no município. Por exemplo, foi até levantado, acho que pelo secretário Mauro, no período de discussão. Eu digo, secretário, não há necessidade de se fazer a manutenção ou aquisição de placas de sinalização para o Cruzeiro d'Água. Mas por quê? Porque na sua própria secretaria, através dos elementos dele, você executa. Por exemplo, para fazer a placa, não precisa de material? Não tem lá material de consumo? Para fazer a placa, não tem um profissional, pessoa física? Não tem lá outro serviço de
ser pessoa física, então se executa dentro da própria secretaria. Porque se a gente for fazer um orçamento detalhando ponto a ponto, talvez a gente consiga, a gente consegue, mas a execução não vai funcionar. Como, por exemplo, eu não sei se estou me alongando muito, presidente, se tiver, por favor, me corte, viu? Como, por exemplo, a gente faz despesa de bloco a bloco e o Ministério da Saúde quer bloco de atenção básica e vem vários recursos suplentes. É um ponto só, mas vem vários. PAP, FIX, PSF, NAS, tudo uma conta só. Aí a gente, antigamente, há mais de 10 anos até dividia. O Ministério não quer que execute dentro da própria conta. Por quê? Porque eles têm como rastrear para o dinheiro. Quando a gente transfere, eles rastreiam para onde vem. Não tem esse negócio. Aí, só para finalizar. Aí o que é que a gente faz? Mas a gente, no orçamento, é obrigado a botar bloco de atenção básica, PSF, e na hora de executar, se virar nos 30 para classificar corretamente. Porque senão eles vêm e fiscalizam a gente. E diz que a gente está classificando errado. Pois não, vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Quando você falou dessa questão do rastreamento, será que é por isso que alguns gestores não querem, né, a verba carimbada para todas as secretarias? Porque hoje a gente só tem aquela lei do programa específico, saúde e educação, e agora ação social. E isso inviabiliza muitas articulações, muita manobra para você poder fazer alguma coisa. Seria mais ou menos nesse sentido que você quis dizer? Eu estou dizendo que a questão de rastreamento é a seguinte: o governo federal ele abre contas. Antigamente, a gente abria conta para melhor dividir. Por exemplo, veja o que eu estou explicando, senhores vereadores. Chega um recurso, chega 10 recursos em uma conta só. Você começa a executar. Volta e meia, você entra num outro recurso que não é aquela ação. Se você dividir numa conta, não fica mais fácil executar? Se eu transferir aquele dinheiro para a conta, o Ministério não quer. E ele até diz, você até pode, se for dentro do bloco da atenção básica, você pode do PSF pagar um pouquinho do agente comunitário pagar um pouquinho, até pode, quer ver no bloco? Pode. Só não quer que você abra outra conta. Por quê? Essas contas criadas pelo governo federal, eles têm um rastreamento. Tipo do Fundeb. Eles criam, todo o pagamento que a gente faz no Fundeb, eles sabem quando foi o pagamento. Não tem esse negócio de esconder dado de ninguém, não, minha gente. Hoje está muito transparente. Muito transparente. Todos os recursos carimbados, vinculados, principalmente esse recurso federal, eles estão vinculados, eles não têm o que fazer. É para aquilo, tem que ser para aquilo, ponto final. Eu estou falando nesse sentido. Facilitaria a execução, mas o Ministério não permite, então a gente não faz. Aqui a gente tem que detalhar ele. Tem que detalhar ele e classificar orçamentariamente, do jeito que ele vai lá. Como eu já disse, a execução orçamentária de hoje em dia é uma execução orçamentária muito tranquila, ela realmente demonstra como o município é, como o município está sendo. Foi nesse sentido que eu falei. Mas em relação à história de manobra, fazer isso, fazer aquilo, aí vai de cada gestor. Vai de cada gestor. A gente entende que o recurso que é encaminhado tem que ser para aquela destinação. O senhor falou aí da educação, saúde, assistência, que são recursos vinculados, mas também tem recursos de convênios. Recursos de convênios que são vinculados e obedecem a mesma regra. Obedecem a mesma regra. Presidente. Vereador José. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Antônio, público aqui presente, Rádio Ouro d'Água, a todos, meu grande boa noite. Doutor Antônio, observando todos os detalhes dessa belíssima apresentação de Vossa Excelência, eu vi aqui na parte da Secretaria de Educação e Saúde que tem um orçamento previsto para manutenção das ações dos conselhos. Como é que funciona essa manutenção e de que forma é gasto esse orçamento? A existência dos conselhos é existência legal, né? Ou o governo federal obriga, ou vamos falar obrigado, determina que o município do conselho e o
os senhores vereadores aprovam aqui e criam o conselho. A gente tem que estimar e fixar uma despesa para aqueles conselhos. Né? A questão da execução dessa despesa de conselho, na prática a gente vê muito do conselho tutelar, porque eles retêm uma remuneração, eles têm as viagens, têm a manutenção do veículo, né? Então ele tem toda uma estrutura, se vocês observarem no orçamento, ele tem toda uma estrutura de elemento de despesa para se executar essa despesa. Eu, aqui não, mas em outros municípios, ainda não me procuraram, nem chegou esse questionamento aqui, a coordenada na ideia. Aí tem muito conselheiro vindo na rádio agora, né? Aqui não, aqui no Braga não, mas em outros municípios já me procuraram, olha, a gente quer receber tipo um repasse do que está fixado no orçamento. E aí, tudo bem, agora primeiro vocês têm que se estruturar para isso. Vocês têm CNPJ, você tem estatuto, você tem direção, você como é? Você tem regimento, contra disso, depois disso pretende, a administração um repasse para a manutenção dele. Vocês têm local para funcionar. Como é isso? O conceito dela tem quase tudo isso. E tem uma lei que autoriza. Né? Então, a manutenção, vereadora José, é muito nesse sentido. Né? Eu me referi a esses conceitos, né, da saúde e educação. Tutelar eu sei que eles são remunerados, mas os conselheiros desses dois órgãos não são, né? Não, mas não há previsão legal para a remuneração. Né? Infelizmente ou felizmente, é voluntário mesmo. É voluntário. Quem participa do Conselho de Saúde é voluntário. Quem participa do Conselho de Educação, da merenda, é voluntário. E é bom que voluntário, claro, obedecendo aquela regra, segmento de tal, administração, tem toda uma regra que disciplina para cada conselho, né? Por exemplo, da merenda escolar, o Ministério da Educação ele determina como deve ser feita a formação do conselho. Em relação a pagamento de salário, não, é voluntário. Certo? É voluntário, infelizmente. Agora, se o conselheiro precisa viajar, ele pode receber diária, desde que só está e haja disponibilidade financeira. Doutor, nesse caso, esse orçamento previsto é para essa questão de uma viagem, uma capacitação, uma coisa assim? Capacitação, um evento que vai realizar, vai precisar de material de expediente, já tem para onde comprar. Já tem previsão legal no orçamento para se comprar, porque senão, vereadora Josélia, vai ficar muito complicado. Todo mundo tem que querer ser conselheiro atrás de um subsídio, né? Conselheiro, na verdade, nem recebe subsídio, isso é jeton. É jeton, que é uma gratificação esporádica. Vai que os conselheiros precisam estar imbuídos uma semana no meio daquele compromisso. É justo que ele receba não salário, chama-se jeton. Pode chamar jeton. Aí esse jeton se paga, mas ocasionalmente. Né? Não é remunerado. Infelizmente ou felizmente, não é remunerado. Aí essas despesas são previstas no orçamento, justamente para cobrir aquelas despesas de funcionamento mesmo. De funcionamento mesmo. Porque geralmente, esses conselhos já usam a estrutura do município. Usa o prédio do município, usa o material de expediente do município, usa a água, a luz do município, geralmente usa a estrutura do município. Eu não sei se está satisfeita com. Nessa questão do conselho, os conselhos municipais, a partir do momento que ele passa a ter uma remuneração, ele fica vinculado à gestão pública. Então, por isso que não está previsto a gratificação, não é isso? Não, assim, eu respeito a sua, mas não entendo que seja assim. Não, eu estou dizendo, por isso que não tem nada de previsto. Ele não tem remuneração, porque se entende que os conselhos populares são pessoas que saem do povo para participar da administração sem nada em troca. Exatamente, se não tiver uma gratificação. Não, mas eu não acredito, por exemplo, os conselhos tutelares por receber salário não são vinculados à administração. Não são. Por isso que eu estou dizendo que por receber gratificação não vincula à administração. Não, o conselho tutelar ele é diferente e muito dos outros conselhos. E muito. Em partes. Porque o conselho tutelar tem uma ação prioritária para se executar. Existe uma lei federal municipal que determina. Mas os outros conselhos também têm poder. Sim. Tem
uma discussão no Brasil, no primeiro mandato da presidente Dilma, que se tentou, olha só o perigo, se tentou aprovar conselhos populares no Brasil, com poderes iguais ao do Congresso Nacional, como o Evo Morales fez na Bolívia e como o Hugo Chávez fez na Venezuela. Quer dizer, ele anulou, o Evo Morales na Bolívia, ele anulou o Congresso Nacional. Os conselhos populares que aprovavam a lei, claro que não passou. Né? Mas esses nossos conselhos têm uma força tremenda de fiscalização, de cobrança, de dar parecer, de ter recursos que só se prestam conta pode ser do conselho. É tremendo. Agora, eu acho que não tem, a opinião do Antônio José, não tem remuneração, porque senão ia virar empreguismo. Ia tirar a essência. Sem atrapalhar a discussão, o conselho tutelar é um conselho que presta serviço à comunidade. Né? Paralelo a ele, existe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que não é remunerado, que não é um conselho prestador de serviço. Né? Quer dizer, são dois conselhos ligados à criança e adolescente, que um recebe remunerado porque é prestador de serviço, trabalha. Né? E o outro já não tem uma carga horária. É um pouco difícil de entender, né? Eu acho que eu acho assim, por exemplo, o Conselho Municipal, o Conselheiro Municipal de Saúde, ele tem uma responsabilidade tão grande no mundo de fazer visita na unidade, de frequentar, entrevistar o usuário. Ele trabalha muito. Mas ele não é um prestador de serviço. Não, mas isso não é um carga horária a cumprir. não é porque no Conselho Tutelar é regime de plantão, né? Regime de plantão. É para como se a criança não tivesse desvanecido naquele momento. Aí a carga horária é porque ele tem que estar disponível para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. Mas eu tentei só expor porque os conselheiros não são remunerados e porque existe previsão no orçamento. Porque a qualquer momento pode haver uma despesa do conselho e quem tem que ter no orçamento para viabilizar a ação do conselho. E tem a questão também que o Conselho Tutelar, ele é eleito pelo voto, né? E os conselhos municipais, a maioria deles por indicação, né? E aí eu acredito que venha a remuneração através do voto popular, da questão que o Conselho Tutelar é. Né? É como nós, vereadores, prefeito, deputado, estamos a serviço da população, mas eleito pelo voto direto do povo. Tem essa diferença. O Conselho Tutelar é considerado carga letiva. Carga letiva. Vou receber voto popular. Senhor presidente, eu só fazer um comentário com relação à apresentação feita pelo senhor Antônio. Em relação a outras audiências que nós tivemos, a sua apresentação hoje ela foi bastante clara. E pelo que se falou aí, pelo que eu tenho aqui, eu identifiquei que existem algumas coisas em algumas secretarias que a gente precisa acompanhar mais de perto. Aí eu estou dizendo eu enquanto vereador. O que eu vi que está colocado aqui concluído, ou implantado, e eu sei, na secretaria que eu olhei aqui, eu vi que esse ponto ainda não está. Então o que eu vou fazer? Vou procurar esse secretário e dizer, olha, isso aqui, me explica. Então assim, das formas que estavam sendo apresentadas ali, a soma de despesa versus receita, se explicava, e agora para a gente ficou bem mais detalhado, ficou mais compreensível, né? Porque você que é técnico tem uma visão, nós que estamos aqui vendo que não é costumeiro, a gente vê uma diferença muito grande para a gente poder entender. Então assim, eu quero lhe parabenizar, ficou bastante claro, como você falou na outra apresentação, a gente vai tentar simplificar, e isso você conseguiu fazer. Você separou ali por secretaria, né? Ficou bem destrinchado, a gente sabe agora até o percentual que cada secretaria está recebendo. Então assim, ficou bastante claro.
E a outra coisa que eu queria saber é se você poderia passar essa apresentação para a gente, porque aí facilita o acompanhamento da gente e esclarece muito. Então, assim, parabéns, Antônio, ficou muito detalhado, né? E ajudar até nas contas do orçamento, né? Você passar amanhã, já passaria e terminado para a vereadora. Em relação, tranquilo, passa até agora, posso mandar por e-mail também, mas eu gosto melhor passar para a idade, o presidente se encarrega. Passa para casa, porque Se encarrega de eu, assim, a apresentação em slide foi uma solicitação sua, senhor vereador. Eu me lembro. Agora, sempre que eu venho, acontece algo que não consegue, a gente não consegue. Eu fiz uma pós-graduação em 2002 e eu tinha uma professora de economia, doutor Edmilson Veras. Ele me dizia o seguinte, quando você vai fazer uma... Eu nunca esqueci, 2002, repara. Eu nunca esqueci, quando você vai fazer uma apresentação durante o dia, você tem que ter o plano A e o plano B. Porque durante o dia falta energia, e se você vai com o slide, a apresentação vai acontecer do mesmo jeito. Você com o slide, com o vídeo, sem eles, você se vira e faça. Quando a apresentação é à noite, você só pode ir com o plano A, porque se falta energia não tem audiência. Então, durante o dia eu sempre venho com A, plano A e B, mas infelizmente por questão de tempo, a dinâmica é muito concorrida, né? Inclusive eu até parabenizo o presidente, porque traz as audiências anteriores, não atrapalha a dinâmica de vocês na discussão, é mais agradável, infelizmente a população não participa, que seria interessante que eles participassem. E o dinheiro para isso, e o dinheiro para aqui, como está, né? É importante, mas eu parabenizo o senhor presidente por trazer essa audiência para antes da sessão, porque fica muito corrido, fica muito cansativo para os senhores, cansativo para a gente, e talvez a mensagem vai passada a contento. Vou disponibilizar e sempre, né, vereador, e colocando à disposição. Enquanto eu estiver trabalhando aqui no lugar, não sei se vai ser um mês, um ano, não sei, até um dia também pode ser, né? Enquanto eu estiver aqui, eu estou disponível para os seus vereadores para qualquer esclarecimento, seja de orçamento, seja de execução de recursos, a gente está pronto para esclarecer. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu quero deixar bem claro que foi divulgada essa audiência pública, né, nas últimas sessões. Hoje, eu almocei, liguei para a rádio do Pacheco, começou o programa do Pacheco a convidar a população nas outras programações da rádio. Então, o que a gente está aqui nesta casa está podendo fazer para transmitir a transparência, né, não só do poder legislativo, mas também do executivo, estamos fazendo. Mas vai ficar disponível aí na internet, né, através do nosso site. E aqueles que estejam em casa, que o seu radinho está ouvindo e tiver alguma dúvida, podem entrar no site, podem procurar alguns vereadores e a gente vai estar aqui à disposição. A apresentação também nós poderíamos colocar no site. Eu só tenho aqui algumas perguntas que me deixou aqui até uma. Tem aqui na Secretaria de Infraestrutura, né, no qual nós já vamos aqui ampliação do cemitério, né, dos cemitérios. Então, a gente vem cobrando muito nessa casa pelos vereadores e a gente vê a dificuldade que está tendo, não só da ampliação, mas da ampliação mesmo da aquisição de outro cemitério, tanto aqui na cidade como no Povoado Federal. E já vimos aqui no orçamento que tem dotação orçamentária de 225 mil para ampliação e de 600 mil reais para desapropriação de terra nas áreas urbanas ou rurais. Então, isso eu estou vendo que as indicações que os edis desta casa mandam no executivo está sendo levado a sério. E ver que o executivo, eu acredito que esteja tomando já as providências, né? E vemos aqui também na Secretaria de Esporte, né, no qual aqui nós temos até aqui o Adão, e aqui a gente já vê aqui, Adão, aquisição de transporte para deslocamento de atletas. Isso aí, quando eu vi, eu lembrei logo de você,
que é uma pessoa que sempre viaja para nos representar, né? Eu não sei, Antônio poderia até me dizer, porque a secretaria aqui é um orçamento. Isso não quer dizer que a secretaria vai, a partir de janeiro, tratar com esse dinheiro. Mas se ela vai ter algum vínculo, ela já tem algum, só vai ser recursos federais, se vai ser do próprio município, se o executivo vai repassar algum valor mensal, para que até o pessoal que está aqui, o Adão e outros que estejam nos ouvindo, fique mais esclarecido essa parte. No caso, toda atividade, projeto que a gente coloca no orçamento, ele está passivo de ser executado com recurso próprio, famoso FPM, ICM, arrecadação tributária, como também através de convênios firmados, né? Quando a gente fez esse orçamento, a gente chamou o secretário municipal do esporte e fez uma relação. E a gente disse, mas o que é prioridade e o que é que a gente pode botar recurso que, se por acaso não vir recurso federal, a gente consiga executar pelo menos em parte com recurso próprio, né? É nesse sentido que a gente fala. A gente pensa assim, que no próximo ano é Olimpíadas. E a gente pensa que vai ter muito recurso para a área de esportes. Tem muito recurso de quadra para os esportes. Vocês veem aí que a gente colocou 2, 3 vezes tanto recurso para ser executado do Fundeb 40, como também recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Quando a gente colocou muito pensando nos esportes, a gente tem muitas atividades e projetos. A gente pensa em captar recursos com recurso próprio. Agora, tem que haver a disponibilidade do recurso próprio. Infelizmente, como eu já disse, a nossa massa de manobra no orçamento é muito curta. A gente tem cerca desses 68 milhões, a gente tem cerca só de 20. Eu estou dizendo 20 porque eu estou sendo generoso. Que o resto já está tudo amarrado. O resto já está tudo, o Fundeb já é destinado, o recurso da saúde. O importante é o dinheiro aparecendo, já não sabe do problema. Perfeito. O ruim é ter o dinheiro e não ter o orçamento para realizar, né? Inclusive, vereador Evandro, colegas, uma coisa que eu me peguei muito esse ano. Porque, tradicionalmente, o município de Ouriçaba, a gente fez uma retrospectiva de 2, 3, até 4 anos atrás, é muito projeto de crédito especial. É muito projeto. Isso é ruim. É ruim porque a gente, às vezes o recurso chega, às vezes o recurso chega, aí tem que mandar um projeto dele para a Câmara. Por isso que a gente tentou, minha gente, vamos acabar com essa história de crédito especial. Só se for uma coisa que não tem possibilidade de existir. E uma coisa, um orçamento bem feito, dispensa isso. Perfeito. Pode ser que ocorra, mas eu trabalhei esses 2 meses antes de caminhar para a Câmara, nas reuniões preliminares, nas reuniões gerais, com os secretários, com a divisão de cada secretaria, analisando. Eu trabalhei para que a gente evite de botar projeto de crédito especial ano que vem aqui. Pode ser que ocorra, mas tem uma coisa extraordinária para adiantar vocês. Uma coisa que realmente não tenha de forma nenhuma no orçamento, de uma construção de um. Lá em Santana quase entendo isso. A gente se assustou, mas não tinha emenda. Construção de um aeroporto, não era aeroporto, era aeródromo. Aeródromo Santana, que era o negócio de fosse. Mas chegou a emenda, aí tem que mandar um crédito especial para a Câmara para poder tentar. Mas o recurso nem foi liberado. Perdeu tempo só. Aí já gera aquela polêmica, né? O pessoal já desconfia que o dinheiro veio e foi desviado. Não, realmente, às vezes o dinheiro não chega, não tem orçamento, e ele volta. Volta, mas para a memória de muitos, o dinheiro não voltou, o dinheiro ficou no bolso de alguém. A gente sabe que há muito isso. Só para esclarecimento que, assim, não dos vereadores, mas da população, que às vezes acha que o orçamento já é uma coisa fixa, que chega a partir de 2016, nós teremos esse montão de milhão aqui para gastar no município de Ouriçaba. Mas é uma previsão, né? A gente aqui que somos legislativos sabe, mas às vezes a população fica sem saber e nos perguntar, chegou tanto mil na Secretaria de Esporte, chegou tanto mil na Secretaria, cadê? O que fez? O que está orçado
está autorizado a, se o dinheiro chegar, você gasta. Se o dinheiro chegar, não é válido isso. Está lá autorizado, porque se o dinheiro chegar, é gasto. Se não tiver autorizado, o dinheiro chega, volta, porque não tem autorização para gastar. Não é isso, doutor? Mas muito bem elaborado o orçamento, parabéns, viu? E eu mesmo, particularmente, estou contente com a apresentação. Demais vereadores, satisfeito, então passo a finalizar, se você puder. Não, eu queria só perguntar para você, estou vendo aqui no artigo 32, além do dinheiro orçado aí, tem um crédito ali de 40% a mais isso aí, né? Não é? Artigo 32. A lei orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar até um limite de 40% da receita prevista para o exercício de 2016. Tradicionalmente a gente manda, aí na realidade mandou 50%. Que você pode. Já no orçamento está de 50%. Sempre na LDO. No orçamento aí já mandou 50%. Mas o ano passado teve uma emenda, acredito que esse projeto já vai ser encaminhado. A comissão do vereador faz parte do vereador José Luiz também, dentro do orçamento. No ano passado foi aprovado com 40%, né? Não, 20. No ano passado? Veio com 40, mas houve uma coisa que foi 20. Tem certeza? Pois para mim a sanção foi com 40%. Eu vou verificar isso. Mas aí vai ficar a critério, né? A comissão vai analisar e Com certeza. nós vereadores justamente, né? Até porque nós também temos que deixar alguma coisa que venha precisar que a gente tenha logo conhecimento, né? Através do projeto. Eu acredito que aqui, do jeito que sua equipe elaborou um pouco, né? Juntamente com cada secretaria, eu acredito que não vai ter problema. Vamos rezar para que apareça aqui. Senhor presidente, só para completar, parabenizar o excelente coração do Antônio, onde respondeu todas as perguntas formadas pelos presidentes, e a gente também tem que parabenizar o trabalho dele feito. Parabéns, sem sombra de dúvida, não deixou nenhuma dúvida da gente, todos os ouvintes estão ouvindo, e aqueles que vão acompanhar também não sabem, certo? Parabéns. Bom, eu só queria agradecer a atenção de todos e que estou à discussão para qualquer esclarecimento e outra oportunidade. Para finalizar, até os ouvintes que nos ouviram já através da UFM, eu gostaria até de divulgar novamente o número do site, né, para que ficasse, até aqueles que ainda não sabem, direito qual é o site da Câmara, www.olhodagua.flores.al.gov.br. Senhor presidente, pela ordem, como estamos em uma audiência pública, né, e consequentemente está sendo discutida a questão orçamentária, eu já quero anunciar para meus pares, né, que eu irei apresentar uma emenda, né, onde eu pretendo que seja alocado mais recursos, né, para o pessoal da endemias. Sabemos aí dos problemas que estão havendo em outros estados, já está rodeando, né? Na realidade está virando um problema de saúde pública. Então é interessante que exista um aporte financeiro, né? Inclusive eu quero deixar aqui meus parabéns a toda a equipe das endemias aqui da nossa cidade, que vem mantendo a ordem, que vem mantendo todo o controle, né, do mosquito da dengue, consequentemente transmite a zika e a chikungunya, né? Temos pessoas aí, várias crianças que estão tendo problemas, né, em decorrência dessa doença, e nós não podemos ser negligentes e deixar que a coisa passe despercebida. Eu vi uma reportagem, né, inclusive num grupo que discute, grupo de WhatsApp da minha família. Eu tenho algumas médicas e médicos que fazem parte, são meus primos, e eles preocupados que
existem indicadores que, se não houver um controle efetivo dessa epidemia, digamos assim, estamos fadados a perder uma geração. Vocês imaginem o que poderá acontecer. Todas as crianças que estão tendo aí essa microcefalia, ou seja, estão nascendo incapazes, imagina o problema social e o problema de saúde pública que nós teremos. Eu acho que é importante a gente frisar isso aqui. Eu quero deixar os parabéns, né, a toda a equipe, mas para que haja a continuidade do controle, a gente precisa disponibilizar recursos para isso. Então, esse é um dos meus questionamentos que, consequentemente, quando a gente estiver deliberando o projeto, eu farei outras intervenções, senhor presidente. Muito obrigado. Nós temos casos aqui em São José da Tapera, cidade próxima a gente. Né? Já temos casos, como Vossa Excelência disse, no próprio grupo do WhatsApp, médico dizendo que pode atingir até a criança até os 7 anos de idade. Isso aqui é perigoso, né? Complementando a minha fala, senhor presidente, se o senhor me permitir, é importante que haja campanha pedagógica nas escolas, e aí eu direciono ao professor José, que faz parte da educação do nosso município, que a gente faça reuniões com os diretores, para que os diretores tentem mobilizar junto com os professores e com os seus alunos, para que leve essa conscientização para dentro de casa. Nós não podemos achar que somente o poder público é responsável por esse controle, quando na realidade nós é que temos a responsabilidade de dar o fiel cumprimento, né, a esse controle. Então, nobre vereador Zé Luiz, pode contar com o meu apoio. Quando terminar essa audiência, vamos marcar como é que vai ser, vamos fazer a nossa pauta para marcar reuniões com os diretores, coordenadores, já para trabalhar essa situação. Pode contar com o meu apoio. Sabe, já iria contar com o seu apoio. Além da consultoria que você falei, da chikungunya, foi descoberta agora recente, essa semana, mais uma doença que esse mosquito, o mosquito vem causando, e é bem mais pior. Um nomezinho chato, não lembro o momento, mas eu estou assistindo a reportagem hoje de manhã, foi descoberta outra doença que causa. Sabe, esse mosquito está sendo um terror, e aqui na Bahia, né? Próximo aqui. Inclusive, nós já tivemos casos registrados de morte. O vereador, o colega vereador, Marinho Garcia, foi a óbito em virtude dessa doença. Então, vejamos o tamanho, né, do problema que está batendo nas nossas portas. Então, já que estamos tratando de orçamento público, é importante que a gente realmente discuta as prioridades para dar o destino correto ao pouco recurso que nós temos. Então, deixo aqui claro o alerta para que no nosso raciocínio, nas nossas discussões perante as sociedades, as comunidades, a gente possa trazer ideias e otimizar o recurso existente da nossa cidade. É essa minha consideração, senhor presidente, eu agradeço. Não, tem mais questão fechada. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência e ao Poder Executivo, e agradeço a todos os vereadores presentes. Em nome de Deus, pela grandeza do nosso município, declaro encerrada essa audiência.